Dito isso, quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo 10. Obrigado, Gustavo. Vamos ler do verso 1 ao 16. Eu vou pedir que, à medida que você encontre o texto, você se coloque de pé, por favor, para nós lermos a palavra em reverência. João, capítulo 10, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai à frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós rogamos a tua presença e a tua direção nessa noite. Ilumina o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ouvir a tua voz e responder a ela com fé, com arrependimento e com confiança em Cristo, o nosso pastor. É no nome dele que nós oramos. Amém. Pode se sentar. Todos nós temos um pastor. Todo ser humano tem um pastor. Todo homem, toda mulher possui um pastor. Como seres humanos, faz parte da nossa natureza ter um pastor. Não há possibilidade de nenhum de nós existirmos sem estarmos seguindo e ouvindo a voz de um pastor e respondendo a ela. Isso não é possível para nenhum de nós. Não existem pessoas autônomas. Não existem pessoas que estarão seguindo a voz, que não estarão seguindo a voz de ninguém. Todos nós estamos ouvindo uma voz. Estamos seguindo essa voz, estamos prestando obediência a essa voz. A questão
não é se nós temos um pastor ou não temos um pastor. A questão é se nós seguimos um verdadeiro pastor ou um falso pastor. A verdadeira questão é se nós seguimos o bom pastor ou nós seguimos um ruim pastor, um pastor ruim. Se nós seguimos um pastor que cuidará das suas ovelhas, amará as suas ovelhas, se preocupará com as suas ovelhas. Ou se seguimos um pastor que usa as suas ovelhas para o seu próprio benefício. Que as ovelhas não são aonde o seu coração está, mas um falso pastor apacenta as ovelhas para si mesmo, para satisfazer as suas necessidades, para ganhar algo, para iludir, para enganar, para roubar, para matar, para destruir. O grande ponto para nós, meus irmãos, é que nós não podemos viver sem ter um pastor. Nenhum de nós. Nós não podemos viver sem ter um pastor. Quer você goste dessa realidade ou você não goste, quer você reconheça essa verdade ou quer você não reconheça essa verdade, o ponto é que nós temos um pastor que guiará as nossas vidas. Quer você saiba disso ou não, quer você tenha consciência de quem é esse pastor ou não, todos nós temos um pastor. A grande pergunta é, esse que guia a nossa vida, é o bom pastor ou é um falso pastor? Nós estamos meditando já há um tempo sobre o coração de Jesus, sobre o que move o coração de Jesus. E na passagem de hoje eu quero meditar e levar vocês, a nós que estamos aqui hoje, a refletir sobre o coração pastoral de Jesus. Como Jesus cuida das suas ovelhas e como nós seguimos o coração daquele que é o bom pastor. Então, em toda essa passagem que nós lemos no capítulo 10, Jesus está referindo-se a si mesmo utilizando uma imagem bastante conhecida do povo de Israel. A ideia de que Deus, ele é o pastor do seu povo e que Israel, então, é o seu rebanho. Essa ideia é frequentemente repetida, seja na libertação do povo durante o Êxodo, na peregrinação do deserto, seja nos salmos, como o Salmo 23, que nós lemos aqui a abrir esse culto, e outros salmos que se referem a Israel como rebanho do Senhor e Deus como seu pastor, seja sobre os profetas, que se referem muitas das vezes a Deus como sendo aquele que guia e apacenta o povo de Israel, e fazendo denúncia contra aqueles que deveriam pastorear o povo de Israel, mas se corromperam. Então são falsos pastores, até mesmo as promessas que são feitas sobre aquele pastor que um dia viria e guiaria o seu povo com o coração de Deus. Deus, então, ele é retratado nas páginas do Antigo Testamento como sendo um pastor, e a ovelha, e o povo de Israel como sendo as ovelhas do seu rebanho que são apacentadas por ele. Jesus, então, ele aplica essa imagem bastante conhecida do imaginário dos judeus, ele aplica essa imagem a si mesmo. E ele se identifica como sendo este verdadeiro pastor que vem guiar e liderar as suas ovelhas. Então eu gostaria de, a partir dessa realidade, pensar em pelo menos 3 maneiras pelas quais Cristo exerce o seu pastoreio sobre o seu povo e como ele revela para nós o seu coração como seu pastor, como nosso pastor. E a primeira coisa que nós percebemos é que Jesus, ele guia e ele lidera as suas ovelhas. No verso 1 até o verso 6, nós vemos Jesus declarar: em verdade lhes digo,
Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aqui Jesus está fazendo uma referência ao lugar habitual onde as ovelhas geralmente eram colocadas, ao lado de algumas casas. Geralmente você construía muros e você tinha uma entrada. Essa entrada geralmente era guardada por um porteiro, que via de regra era contratado pelo pastor. E o pastor, obviamente, era conhecido desse porteiro e ele entrava pela porta. Aqueles que não entravam por essa porta, Jesus diz, eles são ladrões, eles são salteadores, são falsos pastores, que então tentavam roubar as ovelhas desse pastor. Então Jesus está usando essa metáfora, essa imagem de alguém que entra como um opositor, como alguém que vem enganar, roubar, ludibriar, mentir para as ovelhas. Então ele se refere que aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para isso o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Ele vai à frente dessas ovelhas. Jesus guia essas ovelhas. Jesus conhece as suas ovelhas pelo nome, ele sabe as ovelhas que pertencem a ele. Ele não é um pastor desleixado. Ele não é um pastor que não sabe quem são as suas ovelhas, que não sabe quais ovelhas pertencem ao seu rebanho. Provavelmente a imagem que Jesus está usando é até de um curral, que talvez tenha ovelhas que pertencem a mais de um pastor. Só que ele, como sendo um pastor que conhece as suas ovelhas, ele sabe aquelas que pertencem a ele, ele sabe identificar quais são as suas ovelhas, ele sabe dizer, essa aqui é minha ovelha, eu sei o nome dela, eu conheço, eu sei que essa ovelha aqui ela é arredia, eu sei que essa ovelha, se eu der brecha, ela foge, essa daqui é uma ovelha mansa, essa daqui é uma ovelha tranquila, essa daqui é uma ovelha que é mais sentimental, ela é mais sentida, eu preciso ter um cuidado maior com ela. Jesus conhece as suas ovelhas. Ele as conhece pelo nome, há um cuidado pessoal. E ele lidera, ele vai à frente, ele chama essas ovelhas. E essas ovelhas ouvem a sua voz. E ele leva essas ovelhas para fora. O verso 4 diz, depois de levar para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai à frente delas. Ele segue, ele lidera as suas ovelhas. E essas ovelhas o seguem, mas o seguem por quê? Porque conhecem a voz do seu pastor. Não é assim com o estranho. Elas não seguem o estranho porque não conhecem a voz desse pastor. Elas fogem, elas se dispersam. E Jesus nos mostra essa primeira aplicação, demonstrando como ele vai à frente do seu povo, como ele lidera o seu povo com a sua voz. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome, como estávamos falando, o que indica que há um relacionamento pessoal de Cristo com as suas ovelhas. Jesus não conhece o seu rebanho de maneira distante. Jesus não conhece o seu rebanho como alguém que simplesmente sabe quantas ovelhas pertencem a ele, mas ele não vive com elas. Pelo contrário, Jesus é um pastor que tem cheiro de ovelha. Jesus é um pastor que convive com as suas ovelhas. Ele conhece elas pelo nome. Ele sabe identificá-las. Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe o que as suas ovelhas precisam. Ele conhece aquela ovelha que está ferida. Ele conhece a ovelha que está amedrontada. Ele conhece a ovelha que tem um coração rebelde. Ele conhece as ovelhas que têm um coração endurecido. Ele conhece as ovelhas que estão precisando de um cuidado pastoral. Ele conhece as ovelhas que precisam de encorajamento. Ele conhece as ovelhas que precisam de alimento, de cura, de uma atenção maior. Ele conhece as ovelhas que estão fortes. Jesus conhece o seu rebanho, meu irmão. Jesus conhece você. O coração de Cristo, como nosso pastor, não é um coração distante. É um coração que sabe o seu nome. O seu nome está gravado no coração de Cristo. O seu nome está gravado nas mãos de Jesus. E Ele sabe exatamente o que você precisa.
ele conhece pelo nome. Ele não é um pastor alheio, ele não é um pastor distante, ele não é um pastor descompromissado. Ele sabe exatamente o que cada uma das suas ovelhas necessitam. Ele sabe o que você necessita nessa noite, meus irmãos. E é dessa forma que Jesus nos lidera. E é dessa forma que Jesus vai à nossa frente. Mas há algo muito interessante que nós precisamos estar atentos naquilo que Jesus fala aqui. Porque ele diz que a sua liderança é exercida através da sua voz. As ovelhas ouvem a sua voz e elas o seguem. Jesus exerce a sua liderança através da sua palavra. Jesus exerce a sua liderança através da sua voz. Inclusive, esses versículos retomam um tema que é recorrente no Evangelho de Jesus. As ovelhas que pertencem verdadeiramente a Deus escutam a voz de Jesus e creem no que Jesus está falando. Obviamente, essa promessa não exclui a necessidade de que os crentes eles estejam atentos e saibam discernir a voz de Jesus dos falsos pastores. Jesus está no meio do seu povo. E o seu povo conhece a voz de Jesus justamente porque se relaciona com ele. Nós ouvimos a voz de Jesus e respondemos à voz de Jesus porque conhecemos a voz do pastor, porque ele está no nosso meio. Mas para conhecer essa voz, nós precisamos ouvi-la diariamente, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos ludibriados, para que nós não sejamos tomados por vozes de estranhos. E se Jesus lidera o seu povo pela sua palavra, meu irmão, lidera o seu povo por sua voz, a pergunta que nós precisamos fazer, cada um de nós precisa responder, é: a qual voz nós temos ouvido? Você tem ouvido a voz de Jesus? Ou você tem ouvido a voz de falsos pastores? O ponto é, como nós ouvimos a voz de Jesus? Será que é uma voz audível, que vai falar com você no meio da noite e vai te dar direções, instruções específicas? Não nego que Jesus possa fazer isso. Embora seja muito raro. Mas o meio comum, ordinário, o meio através do qual Jesus fala com as suas ovelhas é por meio da sua palavra. Por isso, meus irmãos, é preciso que nós possamos nos expor à palavra de Cristo, a fim de que a voz de Jesus seja discernível para nós. Nós precisamos ouvir a voz de Cristo diariamente, para que a gente saiba discernir a voz do nosso pastor, a quem nós pertencemos. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo barulhento. Há muito barulho ao nosso redor. Há muita distração ao nosso redor. Há muito ruído ao nosso redor. Há milhares de outras vozes que tentam ganhar os nossos ouvidos diariamente. Você tem condições de discernir a voz de Cristo em meio a tantas outras vozes que tentam ganhar o nosso coração, a nossa lealdade e os nossos amores diariamente? Queridos, se nós não nos expormos à palavra de Jesus, se nós não ouvirmos a palavra de Cristo diariamente, nós não saberemos discernir a voz do nosso pastor. E nós estaremos em grande risco de sermos enganados por falsos mestres.
correremos o grande risco de sermos levados por pastores que não se importam com as suas ovelhas. E por isso eu te pergunto, meu irmão, como anda o seu contato com a palavra de Deus? Você tem se alimentado diariamente da palavra de Cristo? Você tem ouvido a voz do Senhor, seja por meio da meditação, da devocional diária? Você tem ouvido a voz de Jesus por meio do sermão, por meio de outras pessoas que Deus tem levantado para ensinar a palavra de Deus na nossa igreja? Como você ouve ao sermão, como você ouve as aulas, como você ouve devocionais, você ouve com os seus ouvidos atentos, desejoso de realmente escutar o que Cristo está falando com você, ou você tem ouvido a voz de Jesus como um ouvinte displicente, que logo se esquece? Se nós não tivermos contato com a voz do nosso pastor, nós não saberemos discerni-la. O contato com a palavra de Deus é fundamental, porque como Jesus nos diz, é por meio da sua palavra que ele lidera o seu povo. Se nós não estivermos ouvindo a voz de Cristo através da palavra, corremos o grande risco de não termos capacidade de discernir a sua voz, diante de tanto barulho que nos rodeia e diante de tantas outras vozes que se levantam tentando ganhar o nosso coração. Então é assim que Cristo guia e lidera as suas ovelhas. Ele faz isso por meio da sua palavra, ele faz isso por meio das Escrituras. Mas uma segunda maneira em que o coração pastoral de Cristo se revela para nós é que ele supre as suas ovelhas. Como eu falei aqui, Jesus conhece as necessidades das suas ovelhas e ele supre essas necessidades. A partir do verso 7, Jesus ele muda um pouco a metáfora daquilo que ele estava trabalhando. Embora ela ainda permaneça no contexto pastoral. Jesus agora ele se identifica como uma porta através da qual as ovelhas entram e as ovelhas saem. E por meio dessa porta, elas encontram alimento. O verso 7, Jesus diz assim: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Aqui, mais uma vez, vocês vão lembrar na semana passada, quando a gente falou sobre Jesus declarar eu sou o pão da vida, e no qual o Evangelho de Jesus possui 7 afirmações no qual Cristo se identifica como o eu sou. Aqui é mais uma delas. Eu sou o pão da vida e, posteriormente, eu sou o bom pastor, indicando também a sua divindade. Então, Jesus se identifica como essa porta. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O que fica claro para nós, por meio dessa metáfora que Jesus aplica a si mesmo, é, em primeiro lugar, que Jesus é o único caminho pelo qual alguém pode vir fazer parte do povo de Deus, pode se tornar parte do rebanho de Deus. Não há outra porta, não há outro caminho, há apenas um, através de Cristo. E aqueles que confiam em Jesus e somente nele, então recebem a salvação. O que nós vemos aqui é que Cristo ele é necessário e ele é suficiente para a nossa salvação. Nós precisamos apenas de Jesus para sermos salvos, e ele é suficiente para a nossa salvação. E é interessante que essa ideia da porta nos indica duas ideias que são importantes nós observarmos. Em primeiro lugar, que as ovelhas elas entram no aprisco por essa porta em busca de segurança. Entrar no aprisco significa estar a salvo, significa estar seguro dos perigos ao redor. Estar dentro do aprisco, estar junto com o rebanho, significa segurança, significa estar salvo.
E é o que Jesus diz: quem entrar por mim será salvo. Mas essa porta também, ela é o caminho através do qual as ovelhas também encontram pastagem. Elas entram em busca de segurança e elas saem debaixo da guarda do seu pastor para os pastos aonde elas irão se alimentar. Aqui claramente a gente vê Jesus evocando também a ideia do Salmo 23, que nós lemos no início. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. É isso que Jesus está falando aqui. É essa imagem que Jesus está evocando. Através de mim, vocês encontrarão essa pastagem. Através de mim, vocês alcançarão pastos verdejantes. Vocês alcançarão águas tranquilas. Vocês alcançarão refrigério para a alma de vocês. Vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Lembra do que nós falamos na semana passada? O que Cristo nos oferece, Ele é. Mais uma vez, Jesus está evocando essa imagem ao dizer: aquele que entrar por mim, entrará, será salvo, sairá e achará pastagem. As suas necessidades serão supridas em Cristo. Nele, nós encontramos o que nós necessitamos. Em Cristo é onde a provisão de Deus é garantida. Uma vez que Ele conhece as nossas necessidades e Ele é suficiente para supri-las e Ele irá supri-las. Jesus irá suprir as nossas necessidades. Espirituais, em primeiro lugar, mas físicas também. É o que Cristo nos ensina em outras passagens, como Mateus capítulo 6. Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe do que nós necessitamos, e Ele cuidará das suas ovelhas. Então nós precisamos confiar em Cristo. Nós precisamos descansar nesse pastor. Nós precisamos confiar que Ele irá suprir. Agora, essa promessa não é uma promessa de que você vai ter tudo do bom e do melhor, e que você vai ter muita abundância e prosperidade, e sua conta bancária vai ficar cheia de dinheiro. Não, não é isso. É a promessa de que aquilo que nós precisamos, Cristo suprirá. Eu gosto muito da maneira como o Projeto Sola canta essa canção, quando eles dizem que se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Porque se Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim, Ele conhece as minhas necessidades, Ele sabe aquilo que eu preciso, e se eu não tenho, é porque eu não preciso. Se eu não tenho, é porque eu posso confiar nele. Se eu não tenho, é porque eu posso descansar nele. As Escrituras nos chamam, meus irmãos, a confiar em Jesus. As Escrituras nos chamam a depender de Jesus. As Escrituras nos exortam o tempo todo a não olharmos para as circunstâncias, mas confiarmos que Cristo supre as necessidades das suas ovelhas. E ele declara: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Não é assim com o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir, o falso pastor que não se importa com as ovelhas. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Porque a vida que Cristo nos dá é a vida eterna. Jesus nos chama a uma vida rica, plena, feliz, uma vida que transborda sob a bênção e o favor de Deus e a comunhão com o seu povo. Isso aqui, meus irmãos, é o que é verdadeira prosperidade. De uma vida que floresce mediante um relacionamento com Cristo.
prosperidade nas Escrituras não são as distorções que nós ouvimos dos teólogos da prosperidade. De que ser próspero significa que você terá uma abundância de bens materiais. Não é isso que Jesus nos promete. Jesus nos promete uma abundância de vida, uma vida plena, uma vida cheia de significado, uma vida cheia de sentido, uma vida onde as potencialidades humanas, elas não são negligenciadas, elas não são abandonadas. E como nós podemos obter esse tipo de vida? Essa vida plena? Somente em Cristo. Somente permanecendo em Jesus. Somente entrando por essa porta. Estando seguro nele, confiando nele, descansando nele, nos entregando ao seu cuidado. É dessa forma que Cristo supre as suas ovelhas através dele mesmo. É nele que nós encontramos essa abundância. E é por meio dele que somos plenamente alimentados. Em terceiro lugar, e caminhando para o fim dessa mensagem, Jesus exerce o seu coração pastoral ao proteger as suas ovelhas. Então Jesus, ele guia e lidera as suas ovelhas, Jesus supre as suas ovelhas e Jesus protege as suas ovelhas. A partir do verso 11, ele retoma a imagem com a qual ele começou esse capítulo. E agora ele faz uma afirmação inescapável e na qual não há como possamos confundir quando ele afirma: eu sou o bom pastor. E ele diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. E Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ao contrário do mercenário, que Jesus descreve aqui, que não se importa com as ovelhas, Jesus, ele arrisca a sua vida pelas ovelhas. Alguns comentaristas acreditam que há aqui reflexos de Davi, né, que enfrenta um urso e um leão para proteger suas ovelhas, arrisca a sua própria vida. Davi como um reflexo daquele Cristo que viria, como uma sombra do Cristo que viria. Davi, que também é chamado para ser pastor do povo de Israel, para liderar o povo de Israel, e que como tendo um coração pastoral, ele arrisca a sua vida pelas suas ovelhas. Ele enfrenta perigos pelas suas ovelhas. Mas aqui nós temos Jesus, cuja figura de Cristo sobrepuja em muito o que Davi fez. Porque Jesus não só arrisca a sua vida, ele entrega a sua vida pelas ovelhas. Mas aqui, meus irmãos, eu também vejo ecos do Salmo 23. Especialmente quando o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E muitas das vezes a gente olha para esse versículo da perspectiva da ovelha. A ovelha não teme caminhar pelo vale da sombra da morte, porque ela sabe que o pastor está com ele. Há uma confiança da ovelha na segurança que o seu pastor lhe traz. Mas o fato do pastor estar com a ovelha no vale da sombra da morte significa que ele está arriscando a sua vida para proteger aquela ovelha. Ele está com a ovelha no vale da sombra. Ele não abandona as ovelhas no vale da sombra da morte. Ele não manda elas irem à frente como bois de piranha para serem destroçadas pelos perigos que podem estar à frente, para que então ele passe em segurança.
O fato do pastor estar ao nosso lado, no vale da sombra da morte, significa que ele está disposto a proteger as suas ovelhas, que ele não abandonará as suas ovelhas. E aqui, meu irmão e minha irmã, há algo que nós precisamos nos lembrar constantemente em nossas vidas. A realidade de que nós passaremos por vales de sombra e de morte. Nós passaremos por vales de sombra e de morte na nossa vida. É inescapável. Faz parte da existência humana. Cada um de nós um dia irá atravessar um vale. Cada um de nós um dia nos encontraremos no meio de um vale sombrio, num vale de morte. A nossa esperança e a nossa segurança é sabermos que lá no meio desse vale, o pastor estará ao nosso lado. O bom pastor não abandonará as suas ovelhas no meio do vale. O bom pastor não deixará as suas ovelhas. A segurança que nós temos é de que, por mais que nós estejamos em meio às sombras e a gente não consiga enxergar o pastor ao nosso lado, porque as sombras estão tão densas que a gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente, e talvez a nossa sensação é de que nós fomos abandonados, e talvez a nossa sensação é de que nós fomos esquecidos, e talvez a nossa sensação é de que nós fomos deixados para trás. A promessa que as Escrituras nos trazem e a certeza que nós temos através de Cristo é que o nosso pastor não nos abandonará. E é por isso, meus irmãos, mais uma vez, voltando ao início do sermão, que nós precisamos aprender a discernir a voz de Jesus quando nós não estamos no vale. É por isso que quando tudo está bem na nossa vida, você está tranquilo, tudo está correndo bem, é nesses momentos que nós mais precisamos ouvir a voz de Jesus. Para que no momento em que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos, porque estamos em meio às trevas, nós sejamos capazes de discernir a voz do pastor. Nós sejamos capazes de ouvir, no meio daquele vale sombrio, barulhento, nós sejamos capazes de escutar Ele nos chamando, dizendo: eu estou com você, eu estou do seu lado, eu estou aqui. Porque se nós não formos capazes de discernir essa voz, quando estiver tudo bem, na hora que as coisas apertarem, você não vai ser capaz de discerni-la também. Você não vai ser capaz de ouvi-la. E é por isso, meus irmãos, que eu insisto que nós precisamos ouvir a voz de Cristo diariamente. Porque na hora que nós estivermos no vale da sombra da morte e os nossos olhos não forem capazes de enxergá-lo, nós sejamos capazes de ouvir a voz do nosso pastor. E saber que Ele está ali. Ele não nos abandona. E a certeza que nós temos disso é que Jesus, Ele não apenas caminhou no vale da sombra conosco. Ele não apenas arriscou a sua vida por nós. Ele realmente entregou a sua vida na cruz em favor das suas ovelhas. No vale da sombra da morte, Jesus morreu em nosso lugar. Jesus venceu o nosso vale. E é por isso que a gente pode cantar, como cantamos aqui nessa noite, nós lutamos batalhas que Jesus já venceu. Nós passamos por vales,
da sombra da morte, que Jesus já passou, Jesus já venceu esse vale. Por isso nós podemos saber que nós chegaremos ilesos do outro lado. Porque Jesus já enfrentou esse vale por nós, Jesus já morreu nesse vale por nós, e Jesus ressuscitou, e ao ressuscitar, esse Cristo ressurreto e exaltado, nos dá uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não abandonarei vocês, eu não deixarei vocês de lado. Essa é a esperança que nós temos. Cristo protege as suas ovelhas. Não simplesmente porque Ele está disposto a arriscar a sua vida por nós, mas porque Ele entregou a sua vida por nós. Nós podemos confiar nessa verdade. Porque Ele já morreu em nosso lugar. Porque Ele já ressuscitou. Porque Ele já venceu. Porque Ele nos conhece. E Ele sabe exatamente onde nós estamos. E mais do que isso, esse pastor, além de fazer isso por nós, ele também nos conduz a uma família. Jesus nos salva e nos coloca em seu rebanho, onde nós podemos viver em comunhão com outras ovelhas, onde nós podemos desfrutar da vida que Ele nos proporciona, onde nós podemos encorajar uns aos outros, onde nós podemos ouvir as histórias de tantas outras ovelhas que também estavam perdidas, mas o bom pastor as trouxe para o seu rebanho. E todos nós somos guiados por esse mesmo pastor. Todos nós, nesse aprisco, estamos seguros, estamos caminhando junto com Cristo, que morreu por nós, que morreu por suas ovelhas e que por isso nós temos segurança. Esse é o coração pastoral de Cristo. É dessa forma que Ele guia e lidera as suas ovelhas. É dessa forma que Ele supre as necessidades das suas ovelhas. E é dessa forma que Jesus protege as suas ovelhas. E nós somos chamados a nos entregarmos a esse cuidado de Cristo e a confiarmos no pastor de nossas almas, que deu a sua vida por nós. Quero te convidar a ficar de pé. Como você sabe, após a oração, estará encerrado o nosso culto, para que essa palavra possa reverberar em nossos corações e em nossas vidas. Então vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, ó Deus, porque Tu és o bom pastor, que nos guia, que nos lidera com a sua voz. E por isso nós pedimos, ajuda-nos a discernir a sua voz, Senhor. Ajuda-nos a ouvi-la diariamente através da sua palavra, para que não sejamos enganados por vozes de falsos pastores. Supre, Senhor, as nossas necessidades em Ti, porque o Senhor, que nos conhece pelo nome, sabe o que cada um de nós precisamos. O Senhor conhece as suas ovelhas. O Senhor conhece as necessidades das suas ovelhas. E nós queremos nos entregar ao seu cuidado e confiar no seu cuidado, Senhor. Quantas das vezes somos enganados pelos nossos próprios olhos. Quantas das vezes caminhamos por vista e não pela fé. E quantas das vezes duvidamos do seu amor e do seu cuidado sobre as nossas vidas. Nos perdoe, Senhor. Nós pedimos. Por quantas das vezes nos deixamos levar por falsas promessas que falsos pastores, que mercenários fazem, tentando ganhar o nosso coração. Quantas das vezes buscamos ser liderados por outros pastores que nos conduzem para longe do Senhor. Nos perdoe, Senhor, por muitos momentos em nossas vidas que nós preferimos ouvir as promessas fáceis do que ouvir a voz do bom pastor.
Nos perdoe todas as vezes que nós somos incapazes de discernir a tua voz, Senhor, porque nós simplesmente não estamos acostumados com ela. E nos ajude pela tua graça, Senhor, a sempre buscarmos em ti aquilo que precisamos para as nossas almas. E que possamos descansar na sua proteção, ao saber que Cristo morreu por nós e que as nossas vidas estão seguras em tuas mãos, Senhor. Que não há o que temer. O Senhor já venceu o nosso vale. Nós lutamos batalhas que o Senhor já venceu. Nós passamos por vales que o Senhor já trilhou. E o Senhor está ao nosso lado, mesmo em nossos momentos mais sombrios, mesmo quando não somos capazes de perceber a sua presença, o Senhor não abandona as suas ovelhas. Nos ajude a confiarmos nesse pastor, mesmo quando tudo ao nosso redor parece nos dizer que não vale a pena confiar. Nos ajude, Senhor, a discernir a tua voz no meio das sombras, das trevas, no meio do vale da morte, para que todos nós sejamos conduzidos pelo nosso pastor, que nos conhece, que se importa conosco, que nos lidera, nos guia, nos alimenta, nos supre e nos protege, e que nele nós temos a vida eterna, nele nós estamos seguros, nele nós temos o perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, e sustenta o teu rebanho, nos ajuda sempre a olhar para Cristo e sermos guiados e pastoreados por Ele, Senhor. Essa é a nossa oração. Despede-nos agora debaixo da tua presença, Senhor. E que ao irmos para as nossas casas, nossos trabalhos, nossos locais de estudo, essa palavra possa reverberar em nossas vidas, possa reverberar em nossas conversas, possa reverberar, Senhor, no assunto que nós temos com os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, possa reverberar em nosso lar, possa reverberar na maneira como nós vivemos, Deus. Despede-nos, Senhor, para que possamos proclamar essa palavra e que possamos nos reunir mais uma vez para ouvir a sua palavra e então proclamá-la mais uma vez. Despede o teu povo debaixo da tua graça e guia-nos ao longo dessa semana, que possamos ouvir a tua voz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo repouse em cada coração, não somente hoje, mas para todo sempre, e aqueles que creem, digam amém